Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael, sou sócio fundador da Joycar, empresa de car sharing. Fiquei feliz que já ouvi o Walter falando que isso é uma tendência e acho que depois da apresentação vocês vão ver que, além de uma tendência, já é uma realidade hoje. Queria agradecer o pessoal do Instituto Parar pelo convite para poder falar sobre o tema, porque acho que é um tema que vocês, gestores de frota, estão conhecendo mais agora, tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto. Bom, eu vou começar contando uma história minha pessoal. Eu, nas minhas horas vagas, eu gosto de cozinhar, eu até sou sócio de uma empresa de gastronomia também. E aí eu ganhei um suporte para colocar na minha varanda, para plantar manjericão, alecrim, uns temperos para poder fazer minhas aventuras gastronômicas. Só que aí eu me dei conta que para eu pendurar esse tal canteiro, eu tinha que furar a minha parede e eu percebi que eu não tinha uma furadeira dentro de casa, né? E aí, eu comecei a me questionar, porque eu sou casado, né, tenho já cachorro, logo mais vou ter filho. Eu pensei, que cara sou eu que eu não tenho uma furadeira dentro de casa? Eu até curto fazer umas coisas dentro de casa, eu tenho um monte de ferramenta, mas não tinha uma furadeira, né? E aí era sábado, eu peguei a Serena, minha cachorra, para dar uma volta e saí decidido que na volta eu ia sair para comprar minha furadeira. Só que aí no elevador eu encontrei o seu Luiz, o zelador lá do nosso prédio, e puxando papo assim com ele, eu falei, seu Luiz, preciso instalar um negócio na minha varanda, não tem uma furadeira. E aí o seu Luiz falou, seu Rafael, usa a furadeira aqui do prédio, né? Aí, naquele momento, eu pensei, o que eu faço? O seu Luiz pode resolver meu problema agora e fazer os furos na minha parede, ou eu saio para comprar minha furadeira, né? Daí eu lembrei, meu pai tinha uma furadeira, meus tios eu sei que tinham furadeira, que homem serei eu se eu não tiver uma furadeira, né? Fiquei naquela indecisão. Mas aí eu saí com a Serena, voltei, e aí eu falei, seu Luiz, empresta a furadeira aí, né? E aí eu subi e parti para os 2 primeiros furos ali da minha vida, deu tudo certo, não matei ninguém, consegui colocar o canteiro lá, né? Só que aí, apesar de eu ter resolvido o meu problema, que era pendurar o canteiro, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu preciso ter uma furadeira, vou ter que fazer outro furo alguma hora, toda hora tem alguma coisinha em casa para fazer. Só que eu fiquei me questionando e falei, eu demorei 30 anos para fazer os 2 primeiros furos na parede. Será mesmo que vale a pena eu comprar a minha furadeira? Será mesmo que vale a pena eu ter uma furadeira para chamar de minha, né? Eu sei que quem aqui tem uma furadeira? Todo mundo tem um puta carinho pela furadeira, né? Eu entendo, é uma coisa que você cuida com gosto. Bom, é aquela coisa, né? Tem muita empresa, tem muita propaganda aí falando para você que você tem que ser dono de uma furadeira, que isso até afeta a sua masculinidade, né? Você não tem uma furadeira. Bom, mas eu acabei resolvendo o meu problema, que na verdade eram fazer 2 furos na parede e não ser dono de uma furadeira, e aí eu comecei a questionar muito esse lance de ter as coisas, né? De ter a propriedade das coisas e não, ao invés de ter o acesso, né? Então, eu precisava de 2 furos e não de uma furadeira, e o anjo do seu Luiz me salvou lá, admito, ele me ajudou a fazer os furos, tá? Não fui eu que fiz os furos. Mas deixa eu trazer um pouco a conversa para o mundo agora que interessa um pouco mais todos por aqui, né? A gente passa 3 horas, o paulistano em média passa 3 horas por dia no trânsito, né? E aí quando a gente olha para esse número, todo mundo acho que pensa a mesma coisa, poderia gastar esse tempo ficando mais em casa com os meus filhos, saindo com a minha mulher, fazendo coisas diferentes, né? Mas aí eu queria que vocês olhassem sob uma outra ótica. Se você passa 3 horas por dia no trânsito com o seu carro, significa que ele fica 21 horas parado no estacionamento. E se ele fica 21 horas parado no estacionamento, isso quer dizer que o carro de vocês fica 320 dias do ano parado, ocupando espaço em algum lugar. E isso não quer dizer que você gasta menos dinheiro, né? Porque a maior parte dos custos de um carro são fixos. Então você paga seguro, IPVA, licenciamento, todas as contas de um carro que você tem que arcar. E aí,
vem aquela velha história, né, de que brasileiro é apaixonado por carro. Então, putz, preciso ter o meu carro próprio, o meu carro para chamar de meu. Mas nós da Joycar, a gente pensa um pouco diferente, né? Eu acho que brasileiro é apaixonado, e qualquer pessoa é apaixonada por mobilidade. Eu acho que o que a gente quer é sair do ponto A e ir para o ponto B, do ponto B para o ponto C, da forma mais segura, menos custosa e melhor possível, né? E pensando nisso daí que nasceu a Joycar, né, com a ideia de que você tenha acesso a um carro, ou seja, você tem a tua liberdade garantida, sem ter que cuidar de toda a parte chata, que é ter um carro, que é cuidar, tomar conta de todas as contas dele, né? E como é que funciona isso para vocês no mundo de gestão de frota, né? Bom, a ideia do compartilhamento, basicamente, ele entra nas empresas que têm pool ou que querem criar um pool para poder compartilhar isso com vários colaboradores. Então, a primeira etapa, a gente implementa os carros, cadastra todos os colaboradores que vão poder utilizar aqueles veículos, cada colaborador recebe um login, senha, e aí quando a pessoa tiver uma visita, uma reunião, ela entra no sistema e reserva o carro. E aí, esse sistema é legal porque ele é um sistema em tempo real, né? Ele está o tempo inteiro conversando com o aparelho que está instalado no carro, então você consegue, obviamente, otimizar o uso de cada carro. A ideia é que os carros não fiquem as tais 21 horas paradas, entendeu? E aí, na hora de pegar o carro, o colaborador desce na garagem, vai no lugar que tiver o carro, passa o crachá dele no leitor que tem na frente do vidro, o carro abre, ele pega a chave no porta-luva e ele faz a viagem dele e na volta ele devolve o carro. Para não parecer muito ficção, assim, eu vou passar um videozinho só para vocês verem como que o usuário pega e devolve o veículo. Bom, gente, esse computadorzinho de bordo do carro, é legal que assim, ele tem algumas coisas que ele controla. Então ele controla a velocidade, localização do carro, nível de combustível, as reservas em si. Então, se qualquer pessoa passar o cartão lá, o carro não abre, o carro só abre para quem tem uma reserva. Cada partida que você der, ele controla. E aí, por que é legal ter uma frota compartilhada dentro da sua empresa, né? Então, acho que o primeiro passo é que quando a gente está falando de pool, daí acho que vocês sabem disso até melhor do que a gente, o pool ele serve para você eventualmente reduzir o número de carros que você tem dentro da empresa, então por si só já é uma redução de custo. Você pode usar também a Joycar para poder substituir o uso desenfreado de táxi, então ao invés dos seus colaboradores usarem táxi, eles começam a reservar os carros no sistema. Para o gestor é muito legal que ele tem bastante controle dentro do nosso sistema. Você vai ter algumas informações, além de acompanhar todas as reservas, todos os usuários, vocês têm algumas informações do carro, que nem eu comentei, velocidade, localização, nível de combustível. Não se compara, obviamente, com as telemetrias que existem no mercado, mas a gente dá alguns principais indicadores que a gente entende que são importantes para o gestor. E você pode também criar alguma política de benefício interno dentro da empresa, do tipo, olha, daqui para frente você vai e volta para a casa de Joycar, mas enquanto o carro estiver aqui, outras pessoas estão utilizando para fazer visita. Então, é um jeito de você criar um benefício dentro da empresa. E, além de tudo isso, o nosso sistema tem uma ferramenta de carona. Então, quando a pessoa reserva o carro, ela pode colocar para onde ela está indo, e aí outros colaboradores da empresa, ao invés de reservarem outro carro ou pegarem táxi, podem pedir uma carona para aquele usuário. E, por fim, eu gostaria de falar um pouco, até agradecer, né? A BASF é a nossa primeira cliente, tem sido uma parceria muito legal junto com a ALD, né? Então a gente fez essa operação lá desde o comecinho do ano, hoje eles já estão com 10 carros,
são até um pouco mais, são 510 colaboradores. Então eu queria colocar aqui só para vocês terem uma dimensão do quanto é possível compartilhar. Então a gente tem 10 carros hoje atendendo 500 pessoas diferentes, e o carro cada hora está com uma pessoa diferente, e a satisfação do pessoal, tanto dos usuários quanto dos gestores de frota, é bem alta. Até estou na torcida aí para o Ricardinho ganhar, ele está indicado aqui como o melhor gestor do ano. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouco mais no detalhe, a gente está com um stand aqui em frente. Queria agradecer de novo o Flávio Parar pela oportunidade, e é isso.